enquanto as pessoas lutam na internet para terem direitos e ter uma liberdade de expressão, é justamente essa liberdade de expressão que tira os direitos de liberdade delas mesmas. Não é um contrassenso? Não, é um paradoxo bem interessante. Isso aí, ó, a gente nos remete a um problema, por exemplo, como o Cambridge Analytica em 2016, que usou a própria API do Facebook para direcionar conteúdo por meio de Big Data e que influenciou diretamente em algumas eleições. Agora, é importante que você lembre da questão do Marco Civil, até para a gente voltar no Marco Civil, uma coisa importante aqui. O Marco Civil da internet, mais do que garantir a liberdade de expressão e a nossa privacidade, ele em diversos momentos faz questão de trazer para a população que a internet ela é um instrumento essencial para o exercício da cidadania. E isso é legal, porque se você for pegar pelo histórico, a internet ela começou como meio de comunicação, a gente passou por aquela revolução móvel ali em 2007, 2008, mas a partir de 2012 ela já começou a ser tratada como um direito humano. De acesso, né? Exato. O acesso à internet passou a ser tratado como um direito humano. Em 2014, com o Marco Civil, passou a ser tratada como um serviço essencial. Só pode ser cortada por falta de pagamento. E em vários momentos do Marco Civil... Na pandemia provou-se isso, né? Exato. A partir do momento que a escola determina que a aula vai ser pela internet. Vai ser online, o trabalho vai ser online, a compra tem que ser feita online, a declaração de imposto de renda vai ser online. Compra de governo, né? Muitas vezes você não é feito online. O pregão eletrônico, exatamente. Então, assim, o Marco Civil ele vem para trazer essa informação de que a internet ela é essencial para o exercício da cidadania, que ela é essencial para a promoção da diversidade de pensamento, da pluralidade de pensamento, que a privacidade deve ser garantida. E a liberdade de expressão ela é tão protegida no Marco Civil que ela aparece em pelo menos 5 ocasiões dentro da lei. No artigo 2º, 3º, 7º, 8º e 19. E no artigo 8º a gente costuma dizer, olha o grau de importância que foi dado. O artigo 8º ele vem para dizer que a garantia da liberdade de expressão e da privacidade são necessárias para o exercício pleno do direito de acesso à internet. Ou seja, você não vai exercer plenamente esse direito humano, que é o de acesso à internet, se você não tiver garantidas a sua privacidade e a liberdade de expressão. Isso é o artigo 8º do Marco Civil. Então a gente precisa trabalhar a liberdade de expressão de forma muito séria. Isso deveria ser, de certa forma, até disciplina em escola, em faculdade, até para orientar, porque tem gente que perde emprego por conta da internet. Sim. Numa entrevista de emprego, numa averiguação. Tem gente que, às vezes, numa campanha política, vai ser prejudicado, naturalmente, não só pela estratégia do tráfego pago, mas também pela forma como você vai se apresentar na internet, ou escorregando, às vezes, uma declaração ou outra. Exatamente. Né? E também a internet, com essas tendências aí do fake news, também pode ser um local de derrubar reputações. Né? Lembrando que no Brasil não tem ainda o crime de fake news tipificado. Não tem situações. Não tem. Como lidar com isso? Podemos falar duas coisas aqui. Primeira coisa que as pessoas têm que entender. Liberdade de expressão, ela comporta consequências. Tem muita gente que usa aquela frase assim, a liberdade de expressão não é absoluta. Não, ela é absoluta. Você pode falar o que você quiser na internet. Quando eu falo isso, as pessoas ficam de cabelo em pé. Falam assim, como assim? Calma. Você realmente pode falar o que você quiser. Se você abrir uma rede social agora e você quiser digitar uma mensagem, por mais chocante que seja, você vai conseguir, você vai postar. Ninguém vai impedir você de fazer isso. Só que, isso é princípio socrático básico, não existe liberdade sem responsabilidade. Toda liberdade compõe responsabilidade. Você quer postar o que você quiser? Tudo bem, mas você vai responder pelo que você publicar. Então, se você quiser usar sua liberdade de expressão para injúria, calúnia, difamação, ameaça, racismo, você vai conseguir postar esse tipo de mensagem. Mas você vai responder por injúria, calúnia, difamação, etc. O que nos leva a esse segundo ponto. Ao vivo na internet. Exatamente. O que nos leva ao segundo ponto, fake news. Você falou, não existe um crime para fake news. E na minha opinião, nem precisa. As pessoas falam assim, tem que ter um crime para fake news. Não precisa, porque o que é a fake news? A fake news ela pode ser uma injúria, que é o artigo 140 do Código Penal. Ela pode ser uma difamação, que é o 139. Ela pode ser uma calúnia, que é o 138. Pode ser uma denunciação caluniosa, que é o 339. Pode ser um estelionato, que é o 171.
Então, assim, a expressão fake news, ela é usada para designar uma informação falsa. Informações falsas estão tipificadas em várias condutas que já existem no Código Penal, fora o eventual dano civil do artigo 186 do Código Civil. Se eu eliminar todos esses dispositivos que eu mencionei, o que sobra? Fofoca. Sim. Aí a gente vai querer criminalizar a fofoca? A maledicência. A maledicência, a gente vai querer criminalizar a maledicência. E mesmo a maledicência pode render dano moral? Sim, sim. Então a gente não precisa de uma tipificação para fake news. Por isso que eu falei lá no começo, a gente precisa trabalhar uma cultura de letramento digital, para que as pessoas entendam que uma notícia falsa não precisa de um tipo específico, que é reflexo daquele problema que eu já te falei. Ah, tudo precisa ser regulado. Fake news é um problema? Vamos criar um crime para fake news. Não precisa. Mas em 2022 a gente viu essa situação do Brasil tentar na marra conduzir um processo eleitoral da forma mais legítima possível e houve excessos. Pelo menos é o que aponta aí o relatório do Twitter Files. O senhor tem olhado, conferido. Eu li as 541 páginas do que, relatório não nesse vazou final aqui de no semana. Brasil, né? Vazou fora, quem teve acesso na pesquisa e lê. Não, eu não digo nem vazamento, ele foi amplamente divulgado pela comissão jurídica da Casa de Representantes dos Estados Unidos, que é o Congresso americano. Sim, sim. Ela se tornou pública, está lá para quem quiser ler. Está em inglês. Mas tá, aí mostra excessos desse jogo eleitoral, dessa disputa? Eu queria dizer que não, mas infelizmente há excessos sim. A gente não pode afirmar que há excessos políticos, mas jurídicos com certeza há. Quais eu posso mencionar aqui brevemente? Muitas decisões sem fundamentação jurídica precisa, porque, por exemplo, exclusão de conteúdo. Você vai pegar a regra no artigo 19 a 21 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele determina o seguinte: para você excluir um conteúdo por ordem judicial, você tem que apontar de forma inequívoca o conteúdo, tem que dizer qual foi a violação que foi causada, tem que apontar qual foi a regra que violou, e você ainda tem que notificar o autor da postagem dizendo o que aconteceu, as razões, para que ele possa contradizer e se defender. Isso é o que fala a lei.